Muito bem, mais uma aula aqui do curso Cristão Sem Dívida. Eu quero falar a respeito dos benefícios de você aplicar os princípios que você está aprendendo aqui. E você já está imaginando, né? Você fala, Pedro, eu já sei desses benefícios, mas eu preciso que algumas coisas fiquem claras para você. As dívidas, você sabe, são motivo de grande vergonha. Só que o pior de tudo, eu acho assim, dívida gera vergonha, né, gente? Quem é endividado, quem passa por dívida, eventualmente vai ser humilhado. Mas isso não é a pior coisa. A pior coisa que a dívida faz na vida de um cristão é deixar você e a sua família desprotegida. Eu preciso que você preste atenção nisso. Porque isso tem que ser o grande combustível que vai te mover a resolver os seus problemas financeiros. Quando você fica endividado, você fica desprotegido. Lucas 14, a partir do verso de número 28, Jesus disse assim, ó, pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro para fazer as contas dos gastos, para ver se tem como acabar aquela torre, entende? Então, Jesus está falando de planejamento financeiro. Qual de vocês que vai construir uma torre que não faz as contas para ver se vai ter dinheiro para terminar? Para não aconteça, diz o versículo 29, para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces e não podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo, este homem começou a edificar e não pôde acabar. Jesus está falando, então, que o homem que não se planeja financeiramente, ele não vai conseguir terminar a torre, e aí ele vai se tornar motivo de chacota. Ele vai ser envergonhado, humilhado, porque ele não conseguiu terminar a torre. Jesus está falando disso, só que Jesus está nos alertando de uma outra questão muito importante. Que quem não faz planejamento não termina a torre. E torre, preste atenção numa coisa, torre não é um instrumento de ataque. Se você parar para prestar atenção na história das cidades antigas, as torres elas eram instrumentos de defesa, que elas defendiam as cidades. E aqui eu aproveito para te fazer uma pergunta. Quais torres de defesa você tem para defender a sua família? Quais torres de defesa você está conseguindo terminar para que você possa defender a sua família? E entenda, eu estou falando de torres que são construídas usando recursos financeiros. Torres que são construídas usando recursos financeiros, como o próprio Jesus estava ensinando lá em Lucas 14. Enquanto as suas finanças forem desorganizadas, você estará sempre sem torres de defesa para a sua família. Então você precisa urgentemente, não desesperadamente, entenda, não desesperadamente. Você não pode se desesperar, porque se você se desesperar, você vai tomar decisões erradas. O desespero é um péssimo conselheiro. Ele vai te fazer tomar decisões erradas, você vai fazer caca, você vai piorar as dívidas, entendeu? Não é desespero, mas é urgência. Não é pressa também, porque a pressa conduz à pobreza, mas é um sentimento de urgência de que você precisa começar a resolver isso hoje e de que você vai gastar a energia e o tempo e a força que for necessária para você resolver esse negócio hoje. Porque o que aconteceria com você e com a sua família se você ficasse desempregado hoje? O que aconteceria com vocês se você adoecesse e não pudesse trabalhar? Ou pior de tudo, o que aconteceria com você se você viesse a faltar? Então, essas questões são questões que têm que gerar um incômodo em você, entendeu? E você tem que parar de. Ah, Pedro, eu não consigo dormir, eu não consigo mais comer por causa da dívida. Não, não é por causa da dívida que você não deveria nem parar e nem comer. Você deveria não parar e não comer e não dormir, se fosse um motivo, por causa da sua família, porque ela precisa de você. Só que aí você sendo movido pela sua família, você sendo movido por esse desejo de criar uma torre de proteção para quem é importante para você, você vai começar a tomar decisões muito melhores. As dívidas, a gente se endivida, as pessoas se endividam, né? Porque elas administram mal os recursos. E elas administram mal por N motivos. E eu não quero aqui entrar nos motivos com vocês. O que eu quero é que você consiga vencer esses motivos motivado pelo amor que você tem à sua família. Tá bom? Vamos começar a falar como você vai fazer isso a partir da próxima aula. Te espero, até já.